Olá a todos. Nesse vídeo eu tenho o objetivo de apresentar o projeto desenvolvido na disciplina de inteligência artificial na Universidade do Vale do Itajaí, no semestre de 2024/2 do curso de Ciência da Computação. Meu nome é Diego Fonseca da Silva e essa daqui é uma visão geral do nosso projeto que eu vou explorar um pouco mais agora para vocês. Qual foi o objetivo desse projeto? O objetivo foi modelar e implementar um sistema fuzzy que vai buscar solucionar um problema específico conforme os requisitos que foram propostos pelo professor da disciplina. Então, eu decidi trabalhar com o sistema de controle de freio de veículos, que vai utilizar a lógica fuzzy, para lidar com a incerteza dos dados de entrada e determinar a pressão exata que deve ser aplicada no freio. O que é esse problema, né? Esse problema ele é basicamente relacionado ao controle do freio de um veículo. Então, por que eu utilizei, né? Em condições de direção, diferentes fatores influenciam para a pressão que deve ser aplicada no freio. Por exemplo, a pressão no pedal de freio, que representa o quanto o motorista está pressionando o pedal, a velocidade da roda, que mostra a rotação em determinado momento, e a velocidade do carro, que vai ser a velocidade geral do veículo. Essas variáveis elas podem variar muito, nem sempre é fácil determinar a quantidade exata de pressão que vai ser aplicada ao freio. E a lógica fuzzy vai ser ideal para lidar com esse tipo de incerteza, onde não temos os valores binários ou exatos, e sim uma gradação de valores, como baixo, médio ou alto. Como foi a nossa modelagem da solução? A gente decidiu utilizar três variáveis de entrada para o nosso sistema fuzzy. A pressão no pedal do freio, que vai de 0 a 100, onde 0 representa nenhum esforço no pedal, e 100 significa que o pedal está totalmente pressionado. Velocidade da roda, também de 0 a 100. De 0 a 150 representa a velocidade de rotação da roda no veículo. E a velocidade do carro que vai de 0 a 150 km por hora, que é a velocidade geral do carro, ok? Então, nós temos aqui no nosso controle do freio FCL, a velocidade da roda, a velocidade do carro, a velocidade do pedal, pressão no pedal, velocidade da roda, aqui na nossa linha 19, velocidade do carro, a pressão no freio, na 31. Mais para frente eu vou especificar um pouco melhor também esse código. Bom, a saída do nosso sistema fuzzy vai ser o quê? Vai ser a pressão no freio, que vai variar de 0 a 100, e isso vai representar o quão forte o freio deve ser aplicado. E as funções de pertinência que a gente utilizou para cada variável de entrada, tem três funções de pertinência. Pressão no pedal pode ser baixa, média ou alta. A velocidade da roda também é classificada como devagar, média ou rápida. E a velocidade do carro segue a mesma lógica, devagar, média ou rápida. E essas funções eu implementei utilizando funções trapezoidais e triangulares, pois elas são ideais para modelar as variáveis fuzzy, com transições suaves entre os níveis. E o que são as regras fuzzy? O próximo passo foi esse, né? Eu defini as regras fuzzy que governam o sistema. Nesse caso, as regras foram construídas com base em cenários comuns de direção. Se a pressão no pedal for alta e as velocidades do carro e da roda também forem altas, então a pressão no freio deve ser forte. Se a pressão no pedal for baixa, então deve-se liberar o freio, mesmo que o carro seja rápido. E se a velocidade da roda for muito maior que a do carro, pode significar que o carro esteja escorregando e o sistema deve liberar o freio. Então, essas regras são baseadas na lógica Mandani, que é uma abordagem comum nos sistemas fuzzy. Então, foi utilizado o menor grau de pertinência. Como base para a decisão. E como é que vai ser a questão da execução do sistema? A execução do sistema ela vai ser basicamente utilizando script Python que lê dados de entrada fictícios gerados por uma biblioteca chamada fake. Basicamente, para que serviram essas bibliotecas? Elas foram basicamente para colocar os dados de entrada. E o fake era uma biblioteca tão utilizada em Python
quanto em outras linguagens que vai fazer isso. E aí ele está no código aqui, gerar dados para o freio. Então, vou passar bem rápido aqui por ele, onde a gente vai perceber que a gente tem a importação da biblioteca Faker, e a gente gera 50 dados de entrada. Então, a gente vai gerar os dados da pressão no pedal baseado no que a gente vai utilizar lá na frente, né? Então, pressão no pedal de 0 a 100%, aqui na linha 14. Na nossa linha 17, a gente vai gerar a velocidade da roda de 0 a 150 km, velocidade do carro gera 150 km por hora. E a gente tem pressão no pedal, velocidade da roda, velocidade do carro. Bem simples. Isso gera um arquivo, salva no arquivo XLSX, né? Que é o nosso dado de input para o nosso código. Também pode ser reproduzido, né? Mas aqui eu deixo salvo no GitHub, pressão no pedal, velocidade da roda, velocidade do carro. Então a gente vai ter os nossos 50 dados com uma variabilidade aqui significativa, né? São pseudo dados aleatórios, né? Não são considerados dados aleatórios, né? Só para simular os cenários. E aí a gente tem o nosso arquivo FCL, né? Que é o Fuzzy Control Language, que a gente vai implementar nossas regras fuzzy e vai fazer o processamento. Isso está sendo feito utilizando JFuzzy Logic, que é a nossa ferramenta aí recomendada, né? Ou foi ela ou foi o MATLAB, então eu optei por utilizar ela. Ele vai interpretar nossas regras, processar os valores de entrada, gerando como saída a pressão exata no freio. E a gente vai ter os resultados e a defuzzificação. Depois, que é aqui na linha 31, né? Então a gente basicamente vai ter, depois de que a gente processa esses dados de entrada usando o sistema fuzzy, a gente obtém uma saída que precisa ser convertida para um valor nítido. Então a gente utiliza a defuzzificação baseado no método centroid. Esse método vai calcular a média ponderada das possíveis saídas do fuzzy, do resultado, né, em fuzzy, para obter o valor nítido. Os resultados finais são salvos em uma planilha Excel, onde poderá ser analisado. Então, basicamente, esse é o resultado que a gente vai ter, né? Mas antes de voltar para ele, eu vou mostrar um pouco da estrutura do nosso repositório. E aí volto para esse resultado. Então, no nosso GitHub, que está disponibilizado aí na descrição do nosso vídeo, a gente vai ter a seguinte estrutura. Controle do freio, que é o arquivo que vai dar nossas regras fuzzy que já foi mencionado anteriormente. Dados do freio, que é o arquivo de entrada gerado automaticamente através da biblioteca Fake. O defuzzification, que é o script responsável pela defuzzificação, baseado no método do centroid. Vou colocar ele aqui ao lado. Então, basicamente, a gente tem uma função centroid que vai liberar o freio, liberar freio se for a variável menor que aplicar o freio. Depois nós temos a outra regra de se vai aplicar ou não o freio, interação sobre os dados e a defuzzificação, né? Nós temos a fuzzy lógica, que é o script para a fuzzificação das variáveis de entrada. Nós temos os fuzzy rules, que é basicamente o script contendo as regras fuzzy. Vamos olhar aqui rapidinho o fuzzy logic. Basicamente as mesmas regras que vai ter lá no controle do freio FCL, né? Fuzzy rules. Nós vamos ter aqui nossas variáveis também de pressão, velocidade do carro e velocidade da roda, que vai contar nossas regras fuzzy, né? O fuzzy logic é a fuzzificação das variáveis de entrada. Só me corrigindo aí. O gerar dados do freio eu já expliquei, né? Gera dados fictícios. E o main é o script principal que gera os resultados fuzzy e armazena no XLS. Que são os resultados do freio XLS. Então, vamos ver aqui o nosso main, rapidinho. O nosso main, ele basicamente vai ter o input, né? Os dados do freio que foram gerados com a biblioteca Fake. A PF para salvar os resultados do freio. E aí vai iterar sobre esses dados da planilha de entrada. E vai aplicar as funções. Aplicar freio, liberar freio, centroid. E armazenar os resultados.
E em que momento a nossa controle freio FCL vai ser chamada, então? A gente pode olhar aqui. E fazer a verificação. Então a gente consegue ver que ele foi modelado, né? Para aplicar as nossas lógicas aqui de fuzzy inteiramente nos nossos resultados aqui no nosso código Python. Bom, analisando um pouco dos resultados, eu não vou iterar sobre todos os resultados, porque vai ficar muito longo, né, o vídeo. Mas basicamente, quais são as colunas que geram resultado? Nós temos uma coluna com a pressão do pedal, uma outra coluna com a velocidade da roda, velocidade do carro, aplicação do freio, liberar freio e o centroide. E aí, a nível de interpretação, vou mencionar aqui um pouquinho, certo? Na linha 1, por exemplo, a gente tem uma pressão do pedal de 25,9, uma velocidade da roda de 130,93 km por hora, velocidade do carro 63,06, e aplicar freio, a recomendação é 0, ou seja, nenhuma aplicação de freio, e a liberação do freio 0,48, que significa uma liberação parcial do freio. Já para o centroide, a gente vai ter o 68,64. Então, a gente vai ter o seguinte aí, para esse caso. O valor da pressão no pedal vai ser baixo, a velocidade da roda é alta, mas a velocidade do carro é média. E o que o sistema recomenda? Liberar o freio parcialmente. O que vai fazer sentido, pois a pressão no pedal é baixa e não há necessidade de aplicação significativa do freio. Vamos pular aqui para a linha 5. Na linha 5, a gente tem a velocidade do pedal de 65,13, velocidade da roda de 86,20, velocidade do carro 107,71. Recomendação de aplicação do freio em 0,55, liberação do freio 0, centroide 68,64. O que a nossa linha 5 recomenda? A gente já vai ter uma situação aí onde a pressão do pedal é quase inexistente, certo? E aí, a velocidade da roda é baixa enquanto a velocidade do carro é alta. Ele está sugerindo liberar totalmente o freio. Deixa eu só me corrigir aqui, que eu acho que eu não foi, na linha 6, desculpa. Só repetindo, pressão do pedal 0,35, velocidade da roda 26,37, velocidade do carro 97,16, aplicação do freio é 0 e a liberação do freio 0,99. Aí sim, a pressão é quase inexistente, 0,35. Então, o que está sugerindo é liberar totalmente o freio, 0,99, próximo de 1, pois não há pressão suficiente no pedal para rodar o freio. Então a gente vai perceber que em várias situações o freio é aplicado quando a pressão do pedal está média ou alta e as velocidades do carro ou da roda estão em níveis que vão requerer desaceleração. Já o freio liberado, o sistema frequentemente recomenda liberar o freio em situações de pressão que no pedal sejam baixas ou altas, o que faz sentido, porque a gente vai manter o controle da velocidade. Centroide consistente. O valor do centroide em torno de 68,64 vai mostrar que o sistema está sendo conservador em termos de frenagem, mantendo o nível intermediário da pressão no freio. Então, o que vai ser, para finalizar o nosso aplicar freio, liberar freio e centroide? A decisão fuse de apertar o freio vai ser os valores próximos de 1, que é uma forte pressão no freio, enquanto os valores de 0, pouca ou nenhuma pressão. A nossa liberação do freio, que é a nossa coluna E, ela vai representar a decisão de liberar o freio. Para valores altos, o freio deve ser liberado com força, enquanto valores baixos indicam que o freio não deve ser liberado. E o centroide representa o valor da pressão que a gente vai ter no freio, né, que é nítida, que é obtido após a defusificação. Então, voltando aqui ao nosso README, a gente precisa que, para rodar, fazer o clone do projeto, né, ter o Python 3. Qualquer versão aí instalado, ter a biblioteca Pandas para manipulação de dados em Excel, o OpenPyXL para leitura e escrita de dados no Excel, a biblioteca Fake para gerar os dados aleatórios, isso pode ser instalado com o pip. Então a gente vai gerar os dados do freio, depois a gente vai rodar o main, python main.py, e analisar os resultados.
E é isso. Muito obrigado. Os dados estão disponíveis. O GitHub está no link da descrição. E por hoje é só.